presença maravilhosa nesse lugar. Você pode falar para quem está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E antes desse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, dos versos de 1 a 12. Marcos 2, versos de 1 a 12. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Fala comigo, em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus. Vamos aqui. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Antes de entrar na palavra, eu queria chamar a tua atenção para algo que eu observo na palavra de Deus, que toda vez que ele cura um paralítico, ele fala: pega a sua maca, pega o seu leito e vai para casa. Foi assim com esse paralítico, foi assim com aquele paralítico também no tanque de Betesda, que estava há 38 anos em cima daquele leito, e ele fala: levanta, pega o teu leito e vai para casa. Irmãos, depois de 38 anos em cima de um leito, depois de 38 anos em cima de uma cama, a última coisa que você iria querer ver depois de curado é aquele leito, é aquela cama. É ou não é verdade? Mas por que isso, pastor? Você imagina aquele homem acordar no dia seguinte, curado, sarado, transformado. Ele olha lá para o canto da parede, está aquele leito, está aquela cama, e ele se lembra: foi de lá que eu saí, foi dali que Deus me tirou. Olha o que Jesus fez na minha vida. Nós precisamos ter memoriais daquilo que Deus já fez por nós, porque muitas das vezes nós esquecemos. Muito daquilo que nós estamos vivendo hoje são respostas respondidas que fizemos no passado, só que a gente esquece. Por isso Jesus está ensinando a ele um princípio: leva a tua cama para casa, para que você não se esqueça de onde eu te tirei, para que você não se esqueça o lugar de onde você saiu. A Bíblia diz que Jesus estava em casa. Fala comigo, Jesus estava em casa. E não era todo dia que Jesus estava em casa. Essa casa nem era dele, essa casa era da sogra de Pedro. A Bíblia fala que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Não era todo dia que Jesus estava em casa. Jesus, ele era um missionário. Jesus, ele andava de cidade em cidade, curando os enfermos, pregando as boas novas do Evangelho. Mas a Bíblia vai falar aqui no capítulo 2 de Marcos que uma notícia se espalhou. Soube-se que Jesus estava em casa. E a Bíblia diz que uma multidão se aglomerou. Algumas coisas aconteceram nessa casa e que me revelam uma casa em que Jesus está nela. Eu quero falar para vocês algumas características de uma casa que Jesus está.
Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta. Jesus está na sua casa? Você pode perguntar para quem está do seu lado: Jesus está na sua casa? Será que se eu colocar algumas câmeras escondidas lá na sua casa, eu vou ver Jesus? Não, irmão, eu não vou fazer uma visita para você. Fala assim: ó, tô passando aí, hein? Vou dar uma passada aí para tomar um café. Eu não vou fazer isso. Porque senão o que você faria? O pastor tá vindo aqui, calma aí, deixa eu passar uma vassoura na casa. É ou não é assim? Um amigo fala para mim: irmão, tô chegando aí, vou dar uma passada rapidinho aí. O que a gente faz? Ainda mais com criança em casa. Deixa eu tirar o brinquedo do caminho, passar um pano aqui, deixa eu esconder aqui a bagunça. É ou não é assim? A gente nem gosta de receber visita de surpresa, né? Porque é chato, pega a casa meio bagunçada. Então eu não vou fazer uma visita. Eu vou colocar uma câmera escondida lá. A verdade é que eu não posso ver Jesus fisicamente pelas câmeras, ou se eu visitar a sua casa. Fisicamente, eu não consigo ver Jesus. Mas eu consigo ver Jesus na maneira que você trata o seu cônjuge, na forma que você fala com seus filhos. Jesus está na sua casa? Será que a gente consegue ver Jesus? O que você estaria disposto a fazer para que Jesus entre na sua casa? Jesus, ele ainda entra em lares, mas existem atitudes que facilitam ou que dificultam a entrada de Jesus. Irmãos, sabe o que eu acho mais maravilhoso, mais lindo em Jesus? É que mesmo ele sendo o Filho primogênito de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez todas as coisas e que por meio dele nada do que foi feito se fez, aquele que tem os céus como seu trono e a terra como o escabelo dos seus pés, aquele que a água da terra cabe na palma de suas mãos, aquele que conhece todas as estrelas pelo seu nome e as chama, ele sendo todo poderoso, ele não entra na sua casa e nem na minha se ele não for convidado. Mesmo ele sendo todo poderoso, ele só entra se for convidado. Em Apocalipse vai dizer, Jesus está à porta de uma igreja, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei. Ele não entra à força. Jesus não vai entrar na sua casa à força. Jesus não vai arrombar a porta. Jesus não vai chegar de voadora. Não vai. Ele vai bater a sua porta. O que você precisa fazer para que Jesus bata a porta? Se Jesus bater a porta da sua casa, se eu convidaria a entrar? Fala para quem está do seu lado: ele só entra se for convidado. Se existe probabilidade de uma igreja sem Jesus, que dirá uma casa? E quais são as características de uma casa em que Jesus está nela? Aqui o tema da mensagem: quando Jesus entra em casa. Quais são as características de uma casa quando Jesus entra nela? Quais são as características de uma casa que Jesus está? O verso 2 vai dizer que Jesus ensinava. E qual é o lugar que ensina as coisas? Qual é o lugar que a gente vai para aprender? Escola, sim ou não? Eu faltei muita aula, vocês viram ali, geografia, então, meu Deus do céu. A gente vai para a escola, então a casa em que Jesus está é uma escola, primeira característica. Uma casa onde Jesus está é uma escola. É interessante que quando a gente se casa, eu já sou casado, vai fazer 8 anos com essa mulher linda aqui, maravilhosa. E quando eu casei, a gente pensa, a gente faz planos. E eu pensava: nossa, quando a gente tiver os nossos filhos, eu vou ensinar tanta coisa, eu quero ensinar tanta coisa. E no final das contas, eles que acabam ensinando para nós. Eu aprendi tanta coisa com as minhas filhas. A minha primeira filha, quando ela nasceu, ela que me ensinou a ser pai. Eu não sabia. Tive que pesquisar tanta coisa, como que troca a fralda, como que dá banho, como que faz isso. É tanto detalhe. Tive que aprender. Eu falo, a gente que tem filho, a gente quase se forma em pediatria, de tanto vídeo que a gente assiste no YouTube, no Instagram. A gente sai formado, irmão. Não é verdade? Quem tem filho, não é assim? A gente tem que estudar. Aí depois vem a segunda filha, aí a gente aprende a ter paciência,
A gente aprende a dar valor ao sono, que antes a gente não dava tanto valor, e agora com as noites de sono perdidas, a gente aprende a valorizar o tempo que a gente tinha. A gente aprende a valorizar o tempo que a gente tinha a sós, a gente aprende a valorizar o silêncio, que antes a gente não valorizava. A gente aprende tanta coisa com os nossos filhos. E aí minha segunda filha nasceu, eu falei, agora o pai sabe tudo, né? Agora deixa comigo que eu domino. Que nada, irmão, tive que reaprender tudo de novo. Meu Deus do céu, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que era mesmo? E aí a gente vai lá fazer uma reciclagem, né? Tem que fazer ali um supletivo, tem que repetir todas as aulas, porque já não lembrava mais nada. Claro, uma coisa ou outra a gente lembra, mas tive que voltar do zero. A nossa casa é uma escola. A gente aprende tanto com o nosso cônjuge. A gente aprende tanto. A gente passa a falar do mesmo jeito, a se vestir igual. A gente é capaz até de ler o pensamento. A minha esposa olha para mim, dependendo da forma que ela olhar, eu já sei até o que ela está querendo dizer. Porque a gente aprende, a nossa casa é uma escola. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ensinava a palavra. O que tem sido ensinado dentro da sua casa? Se sua casa é uma escola, o que tem sido ensinado dentro da sua casa? O que seus filhos têm aprendido de você? Olhando o seu comportamento, vendo a forma que você se relaciona com seu marido, com a sua esposa, o que eles têm aprendido dentro dessa escola? Como tem sido essa sala de aula para os seus filhos? Numa geração tão corrompida, dominada pela ideologia de gênero e tantas políticas, tantas coisas horrorosas, nós não podemos deixar que a educação dos nossos filhos, que o ensino dos nossos filhos seja terceirizado. Não, mas calma aí, pastor, a Bíblia, quem tem que ensinar é a igreja. Eu levo meu filho para a igreja, quem ensina a Bíblia é a igreja. A educação secular, quem tem que ensinar é a escola. Eu poderia citar tantas coisas aqui para vocês. Eu poderia citar o que disse Salomão: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que depois que ele cresça não se desvie dele. Eu poderia citar tantas coisas, mas eu vou falar para vocês o que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que a educação, a responsabilidade da educação primária é dos pais. A responsabilidade é sua, de educar o seu filho. Não terceirize essa responsabilidade. Sabe por quê? Porque se você não ensinar dentro de casa, o teu filho vai aprender na rua. A gente sabe que criança não é fácil, né? É ou não é verdade? Não é fácil. Graças a Deus pelas cheias do Kids que estão lá em cima com seu filho. Meu Deus, a bênção deles lá, a porção é dobrada. Porque não é fácil. Mas você olha para uma criança, você já vê como é o lar. Você olha para uma criança, o comportamento dela diz muito daquilo que ela vive dentro de casa. Uma criança não aprende a falar palavrão sozinho, da cabeça dele. Uma criança não aprende a dançar funk, a ter comportamentos agressivos sozinho. Ele aprendeu isso em algum lugar, que tem sido ensinado dentro da sua casa. Não podemos ser omissos. A criança, ela é o reflexo da imagem que ela vê. E quando os pais pecam, os filhos morrem. Exemplo de Caim e Abel. Os nossos filhos estão perdendo o referencial. Não adianta você trazer o seu filho para a igreja, colocar ele lá na salinha do Kids, e quando ele voltar para casa, sua casa ser um inferno. A casa em que Jesus está, ela é uma escola. A Bíblia vai dizer que ali naquela casa tinha um doente, um paralítico que chegou ali sendo carregado. Tinha Jesus, que é o médico dos médicos, e aquele paralítico foi curado. Então, se tem cura, se tem médico, aquela casa é um hospital. Uma casa onde Jesus está, e essa é a terceira característica de uma casa, não, a segunda ainda, né? Característica de uma casa onde Jesus está é que uma casa onde ele está é um hospital. A sua casa é um hospital? Muitas casas deixaram de ser hospitais e se tornaram cemitérios. Ao invés de promover cura, ao invés de promover vida, estão promovendo morte. Estão gerando morte. A sua casa, ela deveria ser um hospital, um lugar onde as pessoas entram feridas e saem curadas. Um lugar onde as pessoas entram doentes e saem saradas, saem transformadas. Um lugar de restauração, não um lugar de morte. Sua casa é um hospital ou é um cemitério? O que tem sido falado dentro da sua casa? Provérbios 18, 21 vai dizer: a língua
tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia ensina que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. As nossas palavras não são neutras. A nossa palavra tem poder. Tudo aquilo que você fala tem poder de gerar vida e o poder também de gerar morte. O que sai da nossa boca tem o potencial de construir um lar saudável ou um ambiente tóxico. Quando você diz a um filho: você é burro, você é um erro, você não presta, por que você não é igual ao seu irmão? Você está gerando traumas, você está gerando morte. E as palavras, elas não só magoam, mas elas marcam, elas ferem, elas têm o poder de matar. E ao invés de falar palavras que geram morte, você deveria falar palavras que geram vida. Talvez muitos aqui carreguem traumas de infância, palavras que foi falada pelo seu pai, pela sua mãe, figuras de autoridade que declararam palavras sobre você, palavras que geraram morte. Sua casa tem sido um cemitério, um hospital. No cemitério nós enterramos sonhos, no hospital tratamos feridas. O seu lar, ele deveria ser o lugar onde o seu filho escuta: você é amado. Tá tudo bem errar, filho, faz parte do processo, você está aprendendo, tá tudo bem. Você não é um erro, filho, você é amado. Talvez muitos aqui nunca ouviram isso do pai, da mãe, mas eu quero declarar sobre a sua vida, mesmo que você nunca tenha ouvido isso do seu pai, da sua mãe. Eu quero declarar: você é amado. Você não é um erro, você não é obra do acaso, você não foi feito por engano, você é amado. Se o seu pai nunca falou isso para você, eu preciso falar na autoridade do nome do Senhor. O Deus Pai, Ele diz sobre você: você é um filho amado. Antes mesmo de você nascer, antes de se formar no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te designei como profeta às nações. Eu tenho um propósito na sua vida. Você não é um erro, você não é um erro, você é amado. Tudo que nós falamos molda a identidade dos nossos filhos. Tudo. Pai, mãe, vocês têm poder na autoridade que o Senhor constituiu sobre vocês para gerar a identidade dos seus filhos. O que você tem falado para os seus filhos? O que você tem falado? Suas palavras estão promovendo cura ou estão promovendo morte? Eu quero declarar que em nome de Jesus, não importa como viveu a sua casa até esse dia de hoje, não importa se o seu lar era um cemitério até essa noite, mas eu quero declarar pela autoridade do nome de Jesus, que a partir de hoje, a sua casa não será mais um cemitério, a sua casa será um hospital. A sua casa irá promover cura, a sua casa irá promover vida, a sua casa não irá mais gerar morte. A sua casa será um hospital. Será que você pode celebrar Jesus por isso aí no seu lugar? Aleluia! Terceira característica de uma casa onde Jesus está. Uma casa onde Jesus está, ela é um refúgio. A palavra vai dizer que uma multidão se aglomerou na casa ali da sogra de Pedro, a casa onde estava Jesus. Uma multidão chegou, era tanta gente que não cabia nem mais na porta, não dava nem para botar o pé para dentro. Era muita gente, aquela casa se tornou um refúgio. Irmãos, deixa eu te falar, a gente está falando de uma casa de mais de 2000 anos atrás. Não tinha ar-condicionado, não tinha nem ventilador, não tinha Wi-Fi, não tinha piscina, não tinha nada, atração nenhuma naquele lugar. Pelo contrário, devia ser uma casa muito desconfortável. No meio do calor, um monte de gente se espremendo ali naquele lugar. Mas aquela casa se tornou um refúgio. As pessoas estavam mais seguras naquele lugar do que fora delas. Não precisou de nenhuma atração, de
convidado, pregador famoso, o cantor não precisou de nada. A presença de Jesus naquele lugar era suficiente para atrair aquelas pessoas. Uma casa onde Jesus está, ela é um refúgio. Sabe, o que a nossa geração precisa compreender é que a presença de Jesus, ela é suficiente. Aquela casa era um refúgio, mas tem muitas casas que deixaram de ser refúgio. Tem muitas casas onde até quem mora não sente vontade de voltar para lá. Salomão vai dizer algumas coisas a respeito disso. Provérbios 21:9 diz assim: é melhor viver no canto do terraço do que com uma mulher briguenta numa casa confortável. Pode ter o conforto que for, pode ter o luxo que for, pode ser uma mansão, mas se não tiver paz, essa casa não é um refúgio. Se não tiver paz, de que adianta? E ele continua dizendo lá em Provérbios 21:19: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Depois ainda, Provérbios 25:24, ele vai dizer: melhor é viver no canto do telhado. E aí parece que ele repete um pouco do que ele falou no 21, né? Melhor é viver no canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Salomão, faz um sinal pra gente aí, amigo, se estiver tudo bem, porque o cara falou tanto daquilo ali que eu não sei o que estava acontecendo naquela casa. Mas é verdade. É melhor viver no deserto, é melhor viver no telhado, num canto, do que dentro de casa com uma mulher briguenta. E não fale só para as mulheres não, tá? Que já tem homem aqui, ó, catucando a esposa do lado. Não, faz isso não, irmão, senão vai ser pior. Vai por mim. Faz isso não, segura aí. É melhor viver no deserto. O marido chega do trabalho cansado e quando ele chega em casa a mulher já chega já de voadora no cara. O cara fala: era melhor eu ter ficado na rua, era melhor eu não ter vindo para casa, porque eu não tenho paz dentro da minha casa. Nossa casa precisa ser um refúgio. Uma casa onde Jesus está, ela é um refúgio. A esposa chega em casa e está lá o marido, para palavras ríspidas, com dureza, violento, agressivo. Será que sua esposa vai ter prazer de voltar para casa? Será que o seu marido vai ter prazer de voltar para casa? Os seus filhos se sentem protegidos na sua casa? A sua casa é um refúgio? Uma casa onde Jesus está, ela é um refúgio. Sabe o que é um refúgio? Vou dar um exemplo para vocês aqui, vou ilustrar. Imagina você está voltando do trabalho, ou você está voltando de algum lugar, uma conferência, glória a Deus, aleluia, você volta 3 horas da manhã. Você pega um ônibus e não passa ônibus na rua da sua casa, você precisa descer na esquina. 3 horas da manhã, aquela rua deserta, tudo escuro. Você desce ali, você já vai em espírito de adoração, orando o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está ali, irmão, cheio de medo, passando pelo vale da sombra da morte. E aí você está ali caminhando, quando de repente lá no final da rua vira uma moto, com 2, ainda tem um garupa ainda. Misericórdia, fala comigo, misericórdia. Você pensa o quê? Deu ruim. 3 horas da manhã, você olha para o lado, tudo fechado, não tem uma alma viva na rua. E aí de repente você começa a correr para o lado oposto, da onde está vindo aquela moto. E de repente alguém abre o portão para você e fala: entra aqui, entra aqui, entra aqui. E você se esconde, você ufa. Ai, obrigado, Jesus. Aquela casa foi para você o quê? Um refúgio. É isso que a nossa casa precisa ser. A gente precisa chegar em casa e se sentir aliviado. Que bom que eu cheguei em casa. Que bom que eu cheguei no meu refúgio. Mas muitas casas deixaram de se tornar um refúgio. Onde está Jesus, a casa onde está Jesus, ela é um refúgio. O texto continua: e Jesus estava em casa, teve cura, teve palavra, teve adoração, porque quando aquele paralítico foi curado, a palavra vai dizer que todos adoraram, todos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então, se teve palavra, se teve cura, se teve adoração, isso é um culto. Se tem um culto, essa casa é o quê? Essa casa é uma igreja. Fala para quem está do lado: uma casa onde Jesus está é uma igreja. Uma casa onde Jesus está é uma igreja. Sabe, irmãos, o maior desafio da nossa geração, nosso maior desafio, ele não é trazer a nossa família para cá. Não que seja fácil, é um desafio.
Mas não é o maior desafio, não é esse. O maior desafio é fazer da nossa casa uma igreja. O maior desafio não é trazer eles para esse ambiente. O maior desafio que nós temos é fazer da nossa casa um ambiente como esse, um ambiente de culto. Uma casa onde Jesus está é uma igreja. Mas deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você fez um culto na sua casa? Qual foi a última vez que você fez uma oração? Qual foi a última vez que seus filhos te viram de joelhos dobrados, orando? Qual foi a última vez? Uma casa onde Jesus está é uma igreja. E nós estamos aqui numa conferência de GC, não é à toa. Você ouviu o que foi falado. Pastora Sade, pastora Michele falaram aqui. Estamos expandindo, estamos abrindo GCs de casa em casa. Então está fácil para sua casa se tornar uma igreja. Basta você abrir um GC. Não, pastor, mas calma aí. Nessa hora vem um monte de desculpa. Sua casa é uma igreja? Eu me lembro em 2022, quando eu cheguei nos Estados Unidos com a minha esposa, nós estávamos recomeçando a nossa vida. Nós fomos para um apartamento pequenininho e a gente decidiu se envolver com um GC. Começamos ali, até que então decidimos abrir um GC no nosso apartamento. Nosso apertamento era tão apertado. Vamos abrir um GC. E eu falei, amor, onde que esse povo vai sentar? Não tem lugar. A gente só tem um sofá, não tem cadeira, não tem nada para o pessoal sentar. A gente vai botar eles no chão. Gente, tomamos essa decisão, vamos abrir o nosso GC. E aí na primeira semana eu falei, cara, essa semana não dá para receber lá em casa. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o McDonald's da International Drive. Uma das avenidas principais lá de Orlando, tem o maior McDonald's do mundo. Aí eu falei isso com um amigo, ele adorou a ideia, ele falou, irmão, lá em casa também não cabe, cara, eu também estou abrindo meu GC essa semana, posso juntar com o seu lá? Eu falei, vamos embora, vamos fazer todo mundo lá. Levei meu violão, levou uma galera, vamos lá para o segundo andar. Nem perguntei se podia, se não podia, porque provavelmente não devia poder. Se eu soubesse eu estaria errado, mas eu não sabia, então eu não tenho culpa no cartório. Chegamos ali, violão e tal, glória a Deus, aleluia, oração e palavra. E os americanos não estavam entendendo nada, o que esse povo está fazendo aqui dentro do McDonald's, cara, louvando a Deus. E depois botamos até um louvor em inglês, tinha uns amigos lá que cantavam. E foi maravilhoso, evangelizamos e fizemos. E na outra semana, já fizemos o GC lá em casa, compramos umas cadeirinhas, uns negócios ali para a galera sentar. E começou 3 casais e tal, maravilhoso. Na outra semana, uma galera, eu falei, amor, já não está cabendo, como é que a gente vai fazer com esse povo? Já sei, vamos lá para o salão de festa do condomínio. E fomos lá, uma galera, o pessoal levava teclado, carrom, montava banda. Eu falava, misericórdia, se o pessoal do condomínio vê isso daqui, tinha câmera, mas Deus é tão misericordioso que Ele deixou a gente invisível. Não reclamaram. Era $500 o aluguel. E eu falei, eu não tenho condições de pagar $500 por GC. Então vamos fazer ali. Mais uma vez, não perguntei se podia, se não podia. Se não pudessem, iam me falar e está tudo certo. Nunca falaram nada, glória a Deus, aleluia. Fomos fazendo. E o GC foi crescendo, e a gente multiplicou. E abrimos outras casas. Gente, a gente chegou a botar mais de 100 pessoas lá no salão do condomínio. Graças a Deus que nunca implicaram, mas na última multiplicação que a gente tinha marcado, de repente eu vou lá resolver um problema do meu condomínio. A moça da administração fala assim, olha, nós observamos que vocês estão fazendo umas reuniões aqui toda segunda-feira. E eu vi que assim, é muita gente. Eu vi que vocês estão fazendo uma bagunça aqui e tal. Eu falei, não, mas a gente deixa tudo organizado e tudo mais, a gente limpa e tal. Mas olha, não pode. Aí eu, tudo bem, sem problemas. E a gente estava na nossa última multiplicação. Então a gente multiplicou. Graças a Deus não precisamos mais fazer ali. Nos tornamos coordenadores de GC e tudo mais. Só que um desses casais que multiplicou da gente, eles moravam num apartamento ou um apertamento que era ainda mais apertamento que o nosso apertamento. Era muito pequenininho. E eles falaram assim, irmão, para passar para o banheiro tem que passar dentro do meu quarto. Mas eles falaram, não, glória a Deus, eu quero abrir um GC na minha casa. E eu falei, mano, vai, cara, Deus vai honrar a sua fé. O que você está fazendo é maravilhoso para o reino. Deus vai honrar a sua fé. E eles abriram então a casa deles, o apartamento deles, para um GC, receberam pessoas ali. E eles decidiram, como casal, dar um passo de fé diante do Senhor. Dentro do condomínio deles, vagou um outro apartamento que era um pouquinho maior. E eles falaram, vamos dar um passo de fé. A gente não pode financeiramente falando, mas eu quero dar esse passo de fé diante do Senhor. Eles enfrentavam muitos desafios financeiros, porque diferente do que muitos pensam, nem todo imigrante que está nos Estados Unidos está rico não, cheio de dólar no bolso não. Tem muitos que passam por situações difíceis. Mas eles decidiram dar um passo de fé, então eles falaram, vamos para um apartamento maior.
E eles mudaram para um apartamento maior, irmão. Foi eles mudarem, acho que não deu um mês. Não lembro quanto tempo depois. Os dois foram trabalhar. Ela trabalhava na Best Buy. Quem conhece Best Buy, uma loja de eletrônicos. Ele trabalhava em loja de carro, estava uma situação terrível. Hoje os dois são funcionários do Banco do Brasil, nos Estados Unidos. BB Américas. Os dois são funcionários do Banco do Brasil. E eles testemunham isso falando: foi o passo de fé que a gente deu, de fazer da nossa casa uma igreja, de abrir as portas para um GC e pela fé se mover para um lugar maior, para receber mais pessoas, para fazer com que a obra do reino avançasse. Que a gente alcançou essa vitória pela fé, o passo de fé que eles deram. E tantos outros que decidiram abrir a sua casa para um GC. A sua casa é uma igreja. Nós estamos numa conferência de GC e eu quero te incentivar, abra a sua casa para um GC. Pastor, mas não cabe. Já dei aqui um monte de exemplo. Vai pela fé, Deus vai te levar para um lugar maior. Pastor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. A pastora Michele falou, o chamado é para todos. Mas se você não quer ainda ser um líder, abra sua casa como um anfitrião. Nós temos líderes aqui formados, pessoas que já estão prontas para levar um culto para dentro da sua casa, para transformar a sua casa num ambiente de milagre. Mas precisamos de casas para fazer isso acontecer. Então, se você pode abrir sua casa, eu quero te convidar em nome de Jesus a você dar esse passo, transformar a sua casa em uma igreja. Pastor, mas vai vir o quê? 50 pessoas, 40? Não, calma aí, irmãos. A palavra de Deus, ela diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. A proposta do GC não é ter 30, 40 pessoas numa casa. Não é essa a proposta. Ah, pastor, mas eu vi que tem GC hoje que está com 30 pessoas. Vai multiplicar. Porque a nossa ideia é que seja uma célula, um GC. Nós somos um corpo. A igreja de Cristo é um corpo. E o corpo é o quê? A união de muitos membros. E o nosso corpo é feito de quê? Qual é a menor parte? Uma célula. Pessoal da biologia. Cadê? Tem alguém aí? Um biólogo, médico? É ou não é verdade? A menor parte não é uma célula? E é isso que nós queremos com nossos GCs, que seja a menor parte. Uma união, onde estiverem 2 ou 3. Seu GC pode começar com você e mais 2, você e mais 3. E quando crescer, que não estiver cabendo mais, a gente multiplica, leva para uma outra casa e faz a obra do reino expandir. Essa é a nossa visão. É muito importante que todos vocês estejam no GC. Que todos vocês levem para a sua casa. Se não for na sua casa, vai na casa do seu vizinho, maravilhoso, mas leva a tua família. Vai todo mundo, cultuar o Senhor. É uma extensão daquilo que a gente vive aqui. Um grupo de crescimento é um lugar onde você vai ser acolhido, onde você vai fazer amizades, conexões. É um lugar onde você vai ser cuidado de perto. Eu, como seu pastor, eu te digo, e já te peço perdão por isso, eu não vou conseguir cuidar tanto assim de você como eu gostaria, porque olha para o seu lado quantas pessoas são. Só aqui nessa casa são mais de 1000 membros. Queria eu poder caminhar com todo mundo, mas nem Jesus deu conta disso, irmão. Jesus, onde ele andava, ele pregava para multidões, mas ele caminhava com 12. Porque a gente não dá conta de discipular todo mundo assim de perto. Seria maravilhoso poder sentar um dia com cada um de vocês aqui, tomar um café, conhecer a história de cada um, poder abençoar a sua vida. Seria maravilhoso, mas é impossível para mim, humanamente falando. E aonde você consegue isso? Esse discipulado, esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade, onde você vai poder compartilhar, ser cuidado, ser acompanhado dentro de um GC. Talvez você sinta falta disso, porque você não faz parte de um GC. Eu entro na igreja, ninguém fala comigo. Eu entro na igreja, parece que você não faz parte de um GC, irmão. O pessoal nem te conhece. É difícil, olha quantas pessoas. Venha fazer parte de um GC. Pastor, eu posso receber um GC na minha casa? Por favor. Procura no final aqui, o pastor Assad. Pode procurar, eles vão estar ali no balcão do welcome. Dá o seu nome, a gente colocou o QR Code aqui. No final a gente bota de novo. Tem gente que está há 10 anos de igreja e até hoje nunca abriu a casa. Deus não quer você como um frequentador de culto, um ouvinte apenas da palavra. Não, Ele quer você como parte ativa daquilo que Ele está fazendo. Não fique de fora do que o Senhor está fazendo. Você viu aqui mais de 10.000 G6. Eu quero que daqui a um tempo, só aqui da nossa igreja, sejam pelo menos 1.000 G6. Só 3 amém. Daqui a um tempo eu quero ver, irmão, milhares de G6 aqui só da nossa igreja para transformar a realidade dessa cidade, a realidade desse estado, em nome de Jesus. Quinta característica de uma casa onde Jesus está. Eu preciso correr que o tempo está. Uma casa onde Jesus está tem fé e atitude.
uma fé que não se manifesta em atitude é apenas um discurso. Sabe, irmão, nada impressiona Jesus. Uma oração bonita não impressiona Jesus. Um louvor maravilhoso tocado aqui pelo carbono, aqui no teclado, maravilhoso, me impressiona, mas não impressiona Jesus. Nosso time de música aqui maravilhoso, mas no céu ele recebe o perfeito louvor. Os anjos cantam dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor. Não impressiona. A melhor oratória, o melhor discurso não impressiona Jesus. Mas tem uma coisa que impressiona Jesus: uma fé que se move. Uma fé que se move em ação. Isso impressiona Jesus. A palavra vai dizer que Jesus viu a fé. Como é que a gente vê a fé, irmão? Como é que a gente consegue ver a fé? Como que eu posso olhar para você e falar: nossa, que fé, hein? Por conta das nossas atitudes. Existem várias passagens na Bíblia onde Jesus falou: nossa, essa fé aqui me impressionou. Essa fé aqui chamou minha atenção. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Uma casa onde Jesus está tem fé e atitude. Jesus viu a atitude daqueles homens. Eles tinham todas as desculpas possíveis para dar. Cara, até queria te carregar, irmão, até queria botar você diante de Jesus, mas olha, essa casa está lotada, não tem nem por onde passar, não dá. A gente está falando de uma casa de mais de 2000 anos atrás, como eu falei. Jesus viu a atitude daqueles homens. Eles não mediram esforços. Quantas vezes nós chegamos aqui para vir para o culto e a gente fala: nossa, a igreja está cheia, é melhor eu voltar semana que vem. Chega ali, não acha uma vaga para estacionar, vou dar meia volta, deixa que eu assisto online. O tempo hoje, o clima, a previsão não está legal, deixa eu ficar em casa. Aqueles homens não mediram esforços. Pegaram aquele homem na maca, paralítico, pesado, dificultoso colocar aquele homem por cima de um telhado ainda, meu irmão, cada ideia que esses caras têm. Imagina. As pessoas em volta, talvez ali, desencorajando eles. Como que vocês vão fazer isso? Que loucura é essa? Vocês vão botar esse cara pelo telhado, esse cara vai cair de cima, vai morrer. Faz isso não, cara. Não, calma aí, a gente precisa se mover em fé. Eu preciso que ele seja curado. Eu creio que ele será curado. Então aqueles homens abrem um espaço no teto, descem aquele paralítico diante de Jesus. E Jesus fica impressionado. Jesus viu a fé. Jesus olhou assim e falou: o que está acontecendo aqui, gente? Estão descendo um cara pelo telhado. Que loucura é essa, meu filho? Atitude. Nós precisamos. Sabe o que acontece? O que falta em muita casa hoje é atitude. É muito melhor deixar seu filho o dia inteiro no celular, mexendo na internet, jogando, do que você chamar ele e ter uma conversa difícil. É muito mais fácil fazer de conta que a sua vida financeira está mil maravilhas do que abrir o jogo com alguém e pedir um conselho. Falta atitude. É muito mais fácil fazer de conta que o seu casamento está mil maravilhas do que vir aqui conversar com um dos nossos pastores, pedir um aconselhamento pastoral, pedir ajuda, falar: não está legal, preciso de ajuda. Falta atitude. Em muitas casas hoje está faltando atitude. Pastor, mas eu tenho orado. Pastor, eu tenho orado por uma porta de emprego. Tá bom, irmão, você está orando, mas você já entregou o currículo? Posso falar? Você está orando, mas nesse tempo em que você está parado, você já fez quantos cursos? Gratuitos, online? Não, pastor, mas sabe o que é? Eu tenho fé, eu estou orando. Amém, irmão, glória a Deus pela sua fé. Mas uma fé sem ação, ela não funciona. Oração é orar, mas ação. Uma fé que se move. Atitude. Aqueles homens não ficaram parados. Sabe, irmãos, Deus é um Deus que responde respostas. Toda vez que você responde a Deus primeiro, Ele se move. Até falei hoje de manhã sobre um testemunho que nos contaram. Eu e a Larissa, a gente não conseguia engravidar. Aqui no Brasil, a gente não conseguia, a gente já tinha 5 anos de casado. E a gente tentava, muito, para honra e glória do Senhor. Mas a gente não conseguia.
E aí Deus nos chama para ir para os Estados Unidos. E aí, em obediência a gente se move. E lá o Senhor destravou na nossa vida. A gente engravidou a primeira vez, a nossa primeira filha. Inclusive o nome dela, Zoe, que significa vida de Deus. Porque o Senhor soprou vida em nós. E através desse testemunho, tudo aquilo que a gente compartilhou, o vídeo viralizou, tomou uma proporção absurda. E tantas pessoas foram impactadas. Porque a Larissa começou a reparar que muitas mulheres que se conectavam com ela também tinham essa mesma questão, não conseguiam engravidar. E a partir do testemunho que ela gerou, aquelas meninas, aquelas amigas nossas também conseguiram gerar. Deus também curou. Tem algo que a pastora Larissa fala, é que se você observar na Bíblia, todas as mulheres estéreis foram curadas. Não tem uma história na Bíblia de uma mulher estéril que não tenha dado vida, que não tenha gerado vida. E aí, a partir do testemunho dela, muitas foram curadas. E algo ela sempre fazia, um ato profético. Está aqui, ó, você ainda não consegue engravidar, mas deixa eu te dar aqui um presente. Está aqui a primeira roupinha do seu filho. Está aqui a primeira roupinha do seu bebê. E aquilo gerava fé no coração. Esses dias veio uma menina falar com a Larissa aqui no Brasil. Eu não ia falar com você, estava meio assim, mas você deu um sorriso para mim, eu resolvi vir aqui falar com você. Sabe aquele seu vídeo, ele falou tanto comigo, seu testemunho falou tanto comigo. Eu também não consegui engravidar. Mas pela fé, eu comprei a primeira roupinha do meu bebê. Logo depois eu descobri que eu estava grávida. Deus responde respostas. O que você precisa fazer para que Deus responda a sua oração? Qual atitude você precisa tomar para que o Senhor responda na sua vida? Os céus se movem quando você se move. Deus responde quando você tem atitude. Sabe, irmãos, a grande verdade é que é isso que eu falei para vocês, é que aqueles homens poderiam ter dado todas as desculpas possíveis, mas não, eles se moveram em atitude, fé e atitude. Sabe qual é a questão? A nossa geração, ela quer viver milagres, mas ela não quer se mover. A nossa geração quer ressuscitar Lázaro, mas não quer remover pedras. A nossa geração, ela quer mais azeite, mas não quer buscar vasilhas. A nossa geração quer curar Naamã, mas não quer mergulhar no Jordão. A nossa geração quer que a muralha de Jericó caia, mas não quer dar voltas ao redor da muralha. Fé e ação. Uma casa onde Jesus está tem perdão. Jesus curou o paralítico, sim ou não? Jesus curou o paralítico, sim ou não? Mas o que veio antes da cura? Perdão. Filho, os teus pecados estão perdoados. Antes da cura, antes do milagre, qual é a palavra? Perdão. Muitos lares, muitas casas permanecem na paralisia porque falta perdão. Uma casa onde Jesus está, tem perdão. Sabe, irmãos, perdão não é um sentimento. Você não vai acordar de manhã e falar: nossa, eu estou sentindo aqui um perdão aqui diferente, sabe? Estou sentindo um perdão hoje, vou perdoar alguém. Não é assim que funciona não, irmão. Perdão é uma decisão. Perdão é obediência. Você ora, você fala: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Mas na hora de perdoar é difícil, né? Você quer que Jesus perdoe você, mas você não consegue liberar o perdão. Pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo. Isso é perdão. Não, pastor, mas eu tenho razão. Isso é perdão. Mas, pastor, perdoe. A graça é que quando nós menos merecemos ser amados, é que nós precisamos desse amor. Quando nós menos merecemos ser perdoados, é que nós precisamos receber esse amor. Você precisa decidir, não é uma questão de sentimento. Perdão, irmãos, eu vou ensinar algo para vocês aqui, eu falei de manhã. Qual que é o diminutivo de perda? Perdinha. Diminutivo de perda? Só que o pastor Assad. Diminutivo de perda, gente. Perdinha. Qual que é o aumentativo de perda? Perdão, é uma perda grande.
Por isso que você não quer perder. Você fala, eu vou perder muito. O orgulho toma conta. Não, eu não posso abrir mão disso, não. William Shakespeare vai dizer que guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Quando você não perdoa, é isso que você está fazendo. Você está tomando veneno esperando que o outro morra no seu lugar. Perdoar é perder no ar, é deixar para lá, é deixar passar. Quando nós menos merecemos, é que nós mais precisamos. Quem que você precisa perdoar hoje na sua casa? É o seu marido, a sua esposa, é o seu filho, é o seu pai? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa liberar o perdão nessa noite? Uma casa onde Jesus está tem perdão. O louvor pode vir subindo. Número 7, uma casa onde Jesus está tem milagres, mesmo com luta. Uma casa onde Jesus está tem milagres, mesmo com luta. Casa que tem Jesus, não é uma casa sem luta, não é uma casa sem problema. Quando você se converteu, aceitou Jesus, levantou sua mão, você não recebeu uma carta de alforria para os problemas da vida. Você não está isento de tribulações. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sua casa não está isenta de problemas. Está tudo bem. Toda casa tem problemas. Toda casa tem confusão, tem briga. Sabe, irmãos, no final do Sermão do Monte, Jesus ele fala sobre duas casas. Uma casa que foi construída sobre areia e uma outra casa que foi construída sobre a rocha. Preste atenção aqui em mim. Não é para você ficar olhando para o pessoal do louvor. Preste atenção naquilo que eu estou falando com você. Duas casas, uma construída sobre a rocha e uma construída sobre a areia. As duas enfrentaram a mesma tempestade. Veio o vento, veio a chuva, transbordou o rio. A diferença não estava na tempestade. A diferença estava no alicerce. Quem ouve a palavra e pratica, constrói sobre a rocha. Então entenda uma coisa, não é sobre aquilo que você enfrenta, mas sobre o que te sustenta. A casa sobre a rocha continua de pé, mesmo em meio a qualquer tempestade. Mas aquele que constrói a casa sobre a areia, essa casa não resiste. Uma casa que tem Jesus, tem milagre, mesmo com luta. A melhor definição de família é uma união de pecadores que decidiram se amar apesar de si mesmo. Todo mundo tem mania, todo mundo erra. A gente aprende a lidar com essas diferenças. Dentro de um casamento, duas pessoas com criações totalmente diferentes, realidades distintas. E aqui agora estão precisando conviver debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma realidade. E é difícil. Quem vai dizer que casamento é fácil? Não é fácil. Mas a gente aprende a lidar. A gente precisa aprender que pode soprar o vento que for, mas aonde o nosso casamento está alicerçado? Onde o nosso casamento está fundamentado? Uma casa que tem Jesus, tem milagre. Sabe, irmão, Jesus, quando ele está na casa, não tem lugar para nenhuma paralisia, não tem lugar. Uma casa que tem Jesus tem milagre, tem perdão, tem cura, tem transformação. O que define a sua casa não são as crises, mas é a presença de Cristo. E se Jesus está na sua casa, a mentira perde espaço. Se Jesus está na sua casa, o ódio perde espaço. Se Jesus está na sua casa, o orgulho perde espaço. Se Jesus está na sua casa, Ele abre o caminho para a cura, Ele abre o caminho para a restauração, Ele abre o caminho para o milagre, Ele abre o caminho para a transformação. Se coloca de pé no seu lugar, já estou terminando. Nós vamos cantar uma canção. Feche os seus olhos, vamos cantar isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
você pode abrir a sua boca e declarar isso. Essa casa é sua, a nossa casa é sua, Jesus. Nós te convidamos para entrar na nossa casa. Nós te convidamos, Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa vida. Você pode cantar isso mais alto? Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome quero pedir que você levante a sua mão e declare sobre a sua casa. Eu não sei como era a sua casa até hoje, mas eu quero declarar que a partir de hoje, Jesus entra na sua casa. E uma casa que Jesus está, existe transformação. Eu quero declarar, levante a sua mão, profetiza sobre a sua casa. Diga, eu e a minha casa. Vamos mais alto, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O divórcio não terá lugar na sua casa. Os seus filhos, a pedofilia não tocará nos seus filhos. Ah, meu irmão, a paralisia não vai ter lugar na sua casa. É chegado a cura na sua casa, é chegado o milagre na sua casa. A transformação chegou na sua casa, porque Jesus chegou na sua casa. Uma casa em que Jesus está, existe transformação. E eu quero te convidar a fazer uma oração, convidando Jesus a entrar na sua casa. Eu quero te convidar a fazer uma oração, convidando Jesus a entrar na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento, coloque a sua mão no coração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração, que nada te distraia nesse momento. É só você e Deus. A palavra falou ao seu coração, você ouviu a mensagem que foi pregada aqui nesse lugar. Você sabe que existe perdão, que existe transformação, mas é você e Deus agora nesse lugar. Com a mão no seu coração, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus. Não, mais alto, diga, Senhor Jesus, eu recebi a tua palavra e eu compreendi que uma casa onde o Senhor está é transformada. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida com o seu sangue, para que nunca se apague. Ainda de olhos fechados, repita comigo, Senhor Jesus, eu que me afastei dos seus caminhos, arrependido quero voltar. Me recebe de braços abertos, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, essa palavra falou com você. Você quer convidar Jesus a entrar na sua casa, entrar na sua vida, transformar a sua história. Você quer viver um novo começo. Você fez essa oração com sinceridade no seu lugar. Eu vou contar até 3. E no 3 você vai levantar a sua mão o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Levanta sua mão o mais alto que você puder. Levanta sua mão. Aleluia! Você que levantou a sua mão, sai correndo do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, pega os seus pertences, vem aqui nesse altar. Eu quero orar por você. Jesus entrou na sua casa. Jesus entrou na sua casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
essa casa é sua. Pode chegar, vem, sai do seu lugar. Você que quer se reconciliar com Jesus, você que quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui nesse altar. Oh, vamos lá, Goinha, cante. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Estende sua mão pra cá, igreja. Vamos orar por essas vidas que estão aqui diante do altar do Senhor. Você não está entregando a sua vida, a sua história para uma placa de igreja, para um pastor. Não, nós não somos perfeitos, mas nós servimos a um Deus que é perfeito. Você não está entregando a história da sua casa, da sua família, para nenhum homem, nenhuma placa. Não, você está entregando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o único que pode transformar a sua história, aquele que pode escrever na sua vida um novo começo e te dar um novo destino. Estenda suas mãos para cá, igreja, vamos orar. Eu quero orar por você. Pai, eis aqui, Senhor, aqueles que decidiram nessa noite viver uma nova história, aqueles que decidiram entregar o controle das suas vidas ao autor da nossa história. Eu te peço, Senhor, escreve um novo começo, escreve uma nova história. Não importa a maneira que eles viveram até aqui, não importa a realidade que eles enfrentaram até o dia de hoje, mas que a partir de hoje eles vivam uma nova realidade no nome de Jesus. Jesus, entra na casa deles, entra no casamento deles, Senhor, nos negócios, no trabalho, em nome de Jesus. Escreve uma nova história a partir de hoje. Escreve o nome deles no livro da vida com o teu sangue, para que nunca se apague. Em nome de Jesus, receba-os de volta no nome de Jesus. Será que você pode glorificar a Deus aí no seu lugar? Olha para cá rapidinho, vocês que estão aqui na frente. A palavra de Deus, ela fala que quando um pecador se arrepende dos seus caminhos, existe uma grande festa nos céus. E assim como os céus estão em festa por causa de você, nós também nos unimos aos céus numa grande festa. E é por isso que nós vamos contar até 3. E você vai se virar para ver a festa linda que a sua nova família vai fazer por você, por essa decisão. Nós vamos contar até 3. Vamos comigo, Lagoinha. 2, 3. Pode virar. Seja bem-vindo. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais 10 pessoas.